Putin achou que poderia ter o bolo e comê-lo também. Ele estava dizendo a Trump que queria paz na Ucrânia enquanto continuava atacando civis ucranianos. E agora, parece que Trump já teve o suficiente. Nestas negociações de cenoura e bastão, Trump finalmente está trazendo o bastão para forçar a Rússia a uma paz justa. Apenas ontem, Trump disse que terá que impor sanções à Rússia se Putin não vier à mesa de negociações. E hoje, nós realmente temos o primeiro pacote de sanções da administração Trump. Se possível, inscreva-se abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta antes de prosseguir. Vamos começar. A Rússia não esperava isso de modo algum. Em um movimento de pânico, eles acabaram de enviar um de seus principais negociadores em um voo para Washington para descobrir uma maneira de parar este ataque. Então, vamos ver quais são essas sanções e o que mais a Rússia pode esperar se não vier à mesa de negociações. Começando com os comentários de Trump de ontem. Presidente Putin, você expressou frustração com ele durante o fim de semana. Quão sério você está sobre impor sanções ao petróleo? Não, eu quero vê-lo fazer um acordo para que paremos soldados russos e ucranianos e outras pessoas de serem mortas. Mas, principalmente, são soldados russos e ucranianos que estão perdendo pelo menos 2.500 seres humanos, belos seres humanos por semana, e eu queria parar, e algumas pessoas diriam, por que você se preocupa com soldados russos ou ucranianos? Eu me preocupo porque é como se eles fossem como vocês, eles são como nós, são como todos nós, e eu pareço ter uma habilidade para fazer essas coisas. E se eu puder fazer isso, eu acho que é uma coisa muito valiosa a se fazer. Eu acho que vamos. Eu quero ter certeza de que ele vai cumprir e acho que ele vai. Eu não quero impor tarifas secundárias ao petróleo dele, mas acho que é algo que eu faria se pensasse que ele não está fazendo o trabalho. Eu fiz isso com a Venezuela, tarifas secundárias. Você viu o que aconteceu? Todos os barcos deixaram o porto. Foi lindo de se ver, o porto esvaziado. Antes mesmo de eu terminar de falar, esses enormes navios estavam pegando as mangueiras e despejando nelas, tentando sair de lá o mais rápido possível. Porque eles sabem que eu não brinco em serviço. Então eu acho que ele vai cumprir o que me disse e acho que ele vai cumprir o seu. Infelizmente, não parece que Putin honrou suas palavras, porque a Rússia continuou atacando a Ucrânia. Aqui temos uma declaração do presidente Zelensky compartilhando detalhes sobre como a Rússia ainda está quebrando o cessar-fogo ao qual concordou. Na noite passada, o exército russo prosseguiu com ataques de drones contra a Ucrânia. 74 drones foram lançados, incluindo 54 Shaheds. Kharkiv foi deliberadamente alvo, pelo menos 14 drones. Infelizmente, houve acertos. Há feridos, incluindo 3 crianças, todos recebendo assistência necessária. Ataques também ocorreram em Odessa e Sumy, mais uma rodada de ataques deliberados e danos às instalações de energia. Um drone FPV atingiu uma subestação em Sumy e em Nikopol, Dnipro. A artilharia danificou uma linha de energia. Eu quero expandir um pouco sobre o que a Rússia está fazendo. Eles pararam de usar armas de longo alcance para atacar instalações energéticas ucranianas, mas estão usando armas de curto alcance, incluindo artilharia e drones. Eles estão usando esses para atacar, acreditando que isso não quebra o cessar-fogo acordado. Mas, com base nas informações que publicaram, está definitivamente violando o cessar-fogo. Mas, de qualquer forma, voltando à declaração, quase 4.000 consumidores em 2 regiões ficaram sem eletricidade devido a esses ataques. Os ataques aéreos russos continuam apenas na região de Sumy. E apenas de ontem para esta manhã, os russos usaram quase 50 bombas aéreas guiadas. Esta natureza sistemática e constante dos ataques russos indica claramente que Moscou despreza os esforços diplomáticos dos parceiros. Putin nem mesmo quer garantir um cessar-fogo parcial. É necessário uma nova e tangível pressão sobre a Rússia para encaminhar esta guerra para o fim. Não podemos aguardar até 11 de abril, um mês, após a Rússia rejeitar a proposta americana de cessar fogo. A ação deve ser tomada imediatamente. Estamos prontos para colaborar com parceiros nos Estados Unidos da América e Europa e globalmente de forma construtiva para alcançar uma paz digna e duradoura.
Junto com declarações como essas, o presidente Zelensky e a Ucrânia também compartilharam evidências de que a Rússia está constantemente quebrando o cessar-fogo. E eles compartilharam isso com os Estados Unidos. E é exatamente por isso que eu acho que temos visto muito mais movimento quando se trata de pressionar a Rússia do lado dos Estados Unidos da América. Ontem, os Estados Unidos da América anunciaram mais sanções e possíveis tarifas para a Rússia. Falaremos sobre as tarifas em breve, pois são realmente impressionantes. Agora, mais detalhes sobre as sanções. Os Estados Unidos sancionaram 4 indivíduos russos e 3 entidades jurídicas russas, além de um navio de carga, em suas últimas medidas contra a Rússia. Essa é a primeira vez que a Rússia é sancionada desde a posse de Trump. Sei o que estão pensando. Sanções de novo? A Rússia já é o país mais sancionado do mundo e a guerra ainda está acontecendo nos últimos 3 anos. Na verdade, até mesmo os oficiais russos estão reagindo da mesma maneira. Sério? De novo? E as 16.000 sanções anteriores? Foram eficazes? Eles alcançaram seus objetivos? Agora, é claro, todos nós sabemos que a Rússia já é o país mais sancionado do mundo. E não importa o que os russos digam, essas sanções estão machucando. Não precisamos ouvir o que eles dizem. Podemos apenas olhar o que eles fazem, porque da última vez que começaram a negociar, a primeira coisa que pediram é: ei, retire todas as sanções e vamos pausar a guerra por 30 dias. Essa demanda era irracional, pois a Ucrânia está concordando incondicionalmente. E a Rússia não obterá um grande benefício apenas por uma pausa de 30 dias, enquanto pode se rearmar. Mas essas novas sanções também sugerem algo mais. Até agora, a aplicação das sanções não tem sido a melhor. E isso não é apenas sobre a administração Trump. Mesmo sob Biden, estávamos aplicando sanções muito raramente e muito semanalmente. Agora isso mudou, porque todos estão percebendo que a Rússia realmente não quer paz. Então, a única maneira de trazer paz é forçar a economia russa a se render. Aqui temos Kit Kellogg, explicando este ponto logo quando a administração Trump assumiu o cargo. O que vemos lá fora e o que aconteceu antes com a administração anterior, quando eles tinham uma estratégia de quanto tempo for necessário, quanto custar, isso realmente não é uma estratégia, é um adesivo de para-choque. Mas quando você olha para isso, não vamos usar as sanções como um ótimo exemplo, nas sanções recentes. Numa escala de 1 a 10, sendo 10 o mais difícil e 1 o mais fácil. Acredito que em relação às sanções, provavelmente só chegamos ao 6º nível, mas a aplicação está apenas por volta do 3º. Sabe como nós sancionamos a frota fantasma, não apenas pela frota em si, mas realmente pelos cascos, os próprios navios. Ainda assim, não abordamos isso, pois está transportando quase 70% do petróleo ilícito da Rússia para o exterior, de onde eles obtêm seu dinheiro. É o petrodólar. Observamos e discutimos maneiras de pressionar os russos, além de oferecer incentivos, não apenas a eles, mas também aos ucranianos. Devemos dar ao presidente dos Estados Unidos da América incentivos, pontos de pressão e alavancagem para concluir isso. É isso que estamos fazendo, passando pelo processo, discutindo e engajando a equipe. Então, deixe-me apenas ler nas entrelinhas aqui. É possível que você vá reforçar mais as sanções que já estão em vigor, ou talvez adicionar mais. E é possível que as armas ainda vão fluir para a Ucrânia a curto prazo? Cabe ao presidente dos Estados Unidos decidir o que ele vai fazer. Essa é a decisão dele. Acredito que a maioria das pessoas se sente muito confortável com o fato de que ele sabe exatamente o que faz. Ele sabe onde aplicar pressão e onde não aplicar. Mas mais importante, ele criará alavancagem e alavancará tanto com os ucranianos quanto com os russos. E você pode ler nas entrelinhas que é assim que de fato você cria alavancagem. Ele é um ótimo negociador, ele sabe disso, ele sabe como aplicar alavancagem. Isso é algo que estamos discutindo com ele, dando-lhe as opções para agir como presidente. Não apenas novas sanções estão chegando, mas também se espera um aumento na aplicação delas. Na verdade, temos um relatório sobre a administração Trump falando sobre aumentar a aplicação dessas sanções que já estão na Rússia. Este relatório é do correspondente da Casa Branca para a Fox News. Trump acredita que Putin está atrasando a administração de olho na aplicação agressiva de sanções, incluindo a frota sombria russa. Uma fonte familiarizada com as discussões informa a Fox News: o presidente Trump está frustrado com Putin e acredita que a Rússia está atrasando as negociações para um cessar-fogo abrangente. Debate-se sobre uma trajetória a seguir.
Fui informado que a aplicação de sanções está atualmente baixa, como vocês acabaram de ver no clipe, e as interdições da frota sombra russa, transportando petróleo ilícito pelo Mar Báltico, seriam um alvo fácil para pressão. A Fox foi informada que a maior parte da frota já está sob sanções, e 70% das vendas ilícitas de petróleo da Rússia vem do uso de sua frota sombra. A ideia aqui é simples. Os Estados Unidos da América começarão a perseguir os navios que transportam petróleo russo, o que será um grande golpe para a indústria petrolífera russa, pois não é fácil substituir esses navios. Antes de entendermos o que torna esses navios tão valiosos para a Rússia, vamos ver como eles construíram seu sistema de frota sombra. Antes da guerra, a Rússia usava petroleiros ocidentais para transportar seu petróleo. Não porque Putin é fã de empresas ocidentais, mas porque todos os usavam. Todos estavam usando petroleiros ocidentais e eles eram dominantes. Era praticamente a única opção lá, e não eram apenas os navios ocidentais que a Rússia estava usando, mas também seguros e financiamentos ocidentais para fazer essas exportações russas. Mas, quando as primeiras sanções foram anunciadas sobre o petróleo russo, em dezembro de 2022, o objetivo não era impedir a Rússia de vender seu petróleo no mercado, porque isso aumentaria os preços, e isso prejudicaria a todos na Europa, nos Estados Unidos e nos países em desenvolvimento. As primeiras sanções tinham como objetivo reduzir o preço e o lucro da Rússia com as vendas de petróleo. Os países que sancionaram a Rússia estabeleceram um limite no preço do petróleo russo. O teto de preço foi imposto através do uso de seguro, financiamento e navios ocidentais. Empresas ocidentais trabalhando com a Rússia precisavam garantir que o petróleo russo fosse vendido abaixo do teto estabelecido. O teto de preço foi definido em United States Dollars dos Estados Unidos 60 por barril. Você vê, logo quando essas sanções foram anunciadas, houve um boom repentino no mercado de petroleiros. Havia uma empresa aleatória que acabara de começar a comprar navios de segunda mão que eram usados para transportar petróleo. Eram velhos, não realmente em condições ideais, mas alguém estava comprando-os de qualquer maneira. Agora, todos nós somos inteligentes. Podemos adivinhar quem era. Para minha surpresa e provavelmente de muitos, não era a Rússia comprando esses petroleiros, mas sim uma empresa britânica e uma de Dubai. Depois, foram entregues a uma empresa de navegação de Dubai para gerenciar o transporte do que estivessem levando. Isso foi feito por um motivo. Adivinhe qual? As empresas sediadas em Dubai não eram obrigadas a seguir as sanções impostas pelos países ocidentais. Veja, assim que essa empresa conseguiu essa frota sombra, petroleiro sombra, ela mudou de transportar petróleo de todo o mundo para transportar 90% de seu petróleo apenas da Rússia. Agora, fazer isso deu a Moscou duas vantagens. Primeiro, Moscou gastou muito dinheiro comprando esses petroleiros. Na verdade, um relatório diz que desde que as sanções foram anunciadas, o Kremlin gastou cerca de 10 bilhões de dólares para comprar todas as sanções que está usando. Isso significa que, se o Kremlin puder mostrar que esses não são navios de propriedade russa e que estão o mais longe possível da Rússia em termos de propriedade, então isso significaria que esses navios não serão apreendidos por violar as sanções ou algo do tipo. E a segunda vantagem é, claro, o Kremlin não teve que seguir a diferença de preço que os países do G7 impuseram ao petróleo russo. Dessa forma, eles podem vender seu petróleo por um preço mais alto e podem lucrar mais com as vendas de petróleo. Então, eles podem continuar financiando a guerra sem sentido que Putin começou na Ucrânia. Agora, para parar este sistema de frota sombra, os Estados Unidos da América vão agora mirar na própria frota sombra. Eles vão mirar nos navios que estão transportando petróleo russo e vão apreendê-los. Na verdade, a Alemanha já começou isso e já está mostrando ótimos resultados. Segue o relatório sobre a ação alemã da semana passada. A Alemanha confiscou um petroleiro da frota sombra da Rússia, com petróleo no valor de 40 milhões de euros. Na sexta-feira, as autoridades aduaneiras alemãs confiscaram o petroleiro panamenho Eventim. O navio estava ancorado perto da ilha do Mar Báltico de Rügen desde meados de janeiro. Segundo o Spiegel,
A ordem de confisco do petroleiro foi emitida, tornando o navio e sua carga de cerca de 100 mil toneladas métricas de petróleo, avaliadas em 40 milhões de euros, propriedade alemã. As autoridades alemãs estão decidindo o destino do navio e como bombear o petróleo de seus tanques com segurança. Após a conclusão do processo, o Eventim deve receber uma nova bandeira. O Eventim integra a frota sombra russa do Kremlin para driblar as sanções. O navio mudou repetidamente de nomes e bandeiras. Em 2006, estava sob a bandeira norueguesa. Em 2022, foi registrado no Panamá e recebeu seu nome atual em junho de 2024. Além disso, Eventim desativou repetidamente o sistema de rastreamento, uma tática típica dos navios da frota sombra. O ponto principal sobre apreender esses navios é que a Rússia gastou 10 bilhões de dólares comprando embarcações antigas. Isso tem dois efeitos negativos para a Rússia. Uma vez que o país vê esses navios, os 10 bilhões de dólares investidos simplesmente desaparecem. Além disso, como a Rússia comprou muitos navios de segunda mão, o mercado cresceu loucamente. Se a Rússia quiser substituir uma frota sombra, após cada país apreender tudo, o preço será muito mais alto, se conseguirem encontrar navios suficientes para atender as demandas. Essa tática vai prejudicar a Rússia. Não importa o quanto os oficiais russos neguem o sofrimento pelas sanções. Não precisamos ouvi-los, basta observar suas ações. Nas negociações, a Rússia sempre questiona primeiro sobre a suspensão das sanções e o retorno ao sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Esses pedidos indicam que a Rússia está realmente sendo afetada pelas sanções. E se aumentarmos a fiscalização, a pressão russa só vai aumentar. Como se não bastasse, há outra proposta no Senado dos Estados Unidos da América com apoio bipartidário. Lindsey Graham, senador dos Estados Unidos da América, apresentou o projeto de sanções à Rússia, que imporia penalidades significativas caso o país reinvadisse a Ucrânia após um acordo de paz. Este projeto é chocante por duas razões. Primeiro, há pouquíssimos tópicos com apoio bipartidário nos Estados Unidos da América, e este é um deles. Impressionantes 50 senadores, 25 de cada partido, assinaram como co-patrocinadores deste projeto. A segunda parte chocante deste projeto de lei é a taxa tarifária, que seria imposta aos aliados russos se a Rússia invadisse novamente. Segundo o projeto de lei, países que negociam com a Rússia, como Índia, China e Irã, seriam atingidos por uma tarifa de 500% caso Moscou recusasse negociações de paz. Agora, o que isso significa? Então, deixe-me explicar como essas tarifas funcionariam. Eles não estão tarifando o comércio entre a Rússia e a China ou a Índia. Este projeto de lei vai tarifar o comércio entre a Índia, China e os Estados Unidos. Ambos os países dependem fortemente do mercado dos Estados Unidos da América, exportando muitos de seus produtos para os consumidores americanos. Então, se eles não se alinharem, continuarão alimentando a máquina de guerra russa. Esse comércio será afetado e suas economias sofrerão por causa disso. Esta é uma ótima maneira de afastar a Rússia de seus aliados, não apenas sancionando sua economia. Não apenas sancionamos o petróleo russo, mas também vamos atrás dos aliados que estão comprando petróleo e outras coisas com desconto da Rússia. Não é apenas que a Índia e a China estão comprando da Rússia, eles também estão vendendo para a Rússia. Os Estados Unidos da América impuseram muitas sanções em bens de uso duplo destinados à Rússia. Isso inclui coisas normais como CPUs, coisas normais como mouses ou até calculadoras, porque todos esses produtos têm chips que a Rússia desmonta e coloca em seus mísseis e é por isso que os sancionamos. Países como Índia, China e até mesmo alguns que fazem fronteira com a Rússia, como o Cazaquistão, compram produtos dos Estados Unidos e do Ocidente e depois os revendem para a Rússia com uma margem de lucro. Eles lucram com as sanções dos Estados Unidos da América, comprando algo dos Estados Unidos da América por $20 e vendendo para a Rússia por $30 ou $40. Então, eles estão ganhando dinheiro apenas porque a Rússia não pode comprar diretamente. Enquanto ainda tem acesso a tudo isso,
Abordamos isso ao olhar as armas e mísseis que a Rússia está usando, cheios de peças dos Estados Unidos da América, mesmo com sanções, porque esses países estão vendendo coisas que estão na lista de sanções. É uma casa de horrores, drones que assombram os céus noturnos, foguetes que destroem vidas. Eles vasculham a poeira para aprender como as máquinas de matar funcionam. Aqui, reconstruindo um drone iraniano Shahed, circuitos. Peças de um míssil Kinjal, um drone iraniano Shahed e um drone de reconhecimento russo Orlan. Todas coisas às quais a Ucrânia tem sido submetida por muitos meses, mas a chave, esses mísseis norte-coreanos KN-20 e 3, dependem, eles dizem, de componentes dos Estados Unidos e da Holanda. Esta caixa contém dezenas de pequenos pedaços de circuitos feitos por empresas conhecidas nos Estados Unidos da América ou na Europa, sujeitas a sanções globais, mas muitas vezes contrabandeados para a Coreia do Norte via China. Como você se sente ao abrir isso e encontrar componentes americanos? Parece que eles não estão realmente sancionando... Travas do corpo do foguete. Todos os eletrônicos são estrangeiros. Não há nada coreano nele. A única coisa coreana é o metal que rapidamente enferruja e corrói. Os chips e circuitos que chegam à Rússia podem passar pela Coreia do Norte e China como intermediários, mas são de design e fabricação dos Estados Unidos da América. Os chips são mais frequentemente dos Estados Unidos, mas o país de fabricação pode ser China, Malásia, Taiwan. No entanto, isso significa que a sede está nos Estados Unidos. Claramente, a Rússia não é fã desses desenvolvimentos que aconteceram nos últimos dias. Trump expressou irritação com Putin e apontou que a Rússia tem atrasado as negociações. E agora temos sanções e maior aplicação dessas sanções. Estamos buscando tudo que fere. Isso foi confirmado pela ação de Moscou. Assim que a notícia das sanções foi divulgada, tivemos um negociador de Moscou pegar um voo direto para Washington, e seu objetivo é descobrir como ele pode colocar um freio em tudo isso que vem acontecendo nos últimos dias. Ele deseja pausar as sanções e sua aplicação. Aqui está o relatório. Kirill, chefe do Fundo Soberano Russo, nomeado por Putin como o enviado especial para investimentos e economia internacional, se encontrará com o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, hoje, segundo relatos. Os Estados Unidos da América suspenderam temporariamente as sanções contra este representante para sua visita a Washington para conversas com o governo Trump. Vamos ver o que acontece com essa conversa. Esperamos que a Rússia concorde com um acordo de paz. Se concordarem nós e esperamos o presidente Trump, teríamos aprendido uma lição importante. A Rússia só responde à pressão. A Rússia só responde à força. Esse tempo todo, os Estados Unidos da América foram muito gentis com a Rússia, se é que posso dizer assim. E o que fez a Rússia? Apenas enrolaram e pediram o máximo de concessões possíveis. E assim que temos algum sinal de uma vara se aproximando da Rússia, por causa de suas más condutas nessas negociações, vemos que a Rússia está disposta a se curvar. Mas a mídia russa não está feliz com o comentário recente de Trump. Por fim, quero mostrar a vocês algumas notícias sobre como a mídia russa está cobrindo tudo isso. Os jornais russos desta manhã focam na aparente frustração de Donald Trump com Moscou. A manchete do Comerciante é um jogo de palavras da frase de jogo Double or Quits em russo, pan ili propal. Aqui é Trump ili propal, Donald ou desiste. Uma série de grandes declarações do chefe da Casa Branca, que disse estar muito irritado com a ideia de Vladimir Putin para o governo externo na Ucrânia e que ameaça sanções secundárias ao petróleo russo. Se os movimentos pela paz forem muito lentos, são seus ataques mais fortes a Moscou desde seu retorno à Casa Branca. A manchete tem Moskovski com Samolet Trump em um temperamento. O presidente dos Estados Unidos da América ameaça a Rússia com sanções inéditas, mas o jornal crê que ele está blefando. A ameaça de sanções secundárias é muito séria, mas cabe questionar porque a administração anterior dos Estados Unidos da América não as aplicou. Foi porque Biden, ao contrário de Trump, era um ser humano decente que não exagerava? Claro que não.
É apenas que a administração Biden sabia muito bem que a remoção do petróleo russo do mercado aumentaria o preço do petróleo em 10 a 15%. E os eleitores americanos teriam que encher seus carros com gasolina cara deste petróleo caro, enquanto a Ucrânia estava em algum lugar lá na Europa. Um homem irritado, especialmente um presidente americano, é capaz de muitas coisas estúpidas, mas não de prejudicar seu próprio país. A irritação de Trump faz parte do roteiro. Ele é o presidente do mundo, o juiz supremo, seja lá o que isso possa significar. O YouTube acabou de soltar um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube não tem criadores suficientes atualmente. Por isso, você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1.000 visualizações, como este. Obviamente, isso não significa que todos devem iniciar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas certamente você tem muitas dúvidas sobre como começar e expandir um canal. Recebo essas perguntas frequentemente por e-mail de alguns de vocês. Por isso, reunimos todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer começar seu próprio canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo, clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio.